Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo, dia 21 de maio de 2023, a Igreja Católica celebra a memória, como santo do dia, dos beatos Padre Manuel Gonzales e seu coroinha, Adílio Daronc, fuzilados no Brasil. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história destes dois mártires cristãos. Padre Manuel Gomes Gonzales, nascido em 1877 e falecido em 1924. E seu coroinha, Adílio Daronc, nascido em 1908 e falecido em 1924. Mártires que no Brasil, depois de serem maltratados e amarrados a duas árvores em um morro, foram fuzilados, morrendo por causa do ódio que seus algozes tinham da fé cristã e da Igreja Católica. Emanuel Gomes Gonzales, filho de José e Josefina, nasceu em 29 de maio de 1877 em São José de Ribarteme, na diocese de Tui, na Espanha. Ele foi batizado no dia seguinte. Ordenado sacerdote em 24 de maio de 1902, exerceu seu ministério sacerdotal em sua diocese natal por 2 anos. Em 1904, seu pedido para ser incardinado na vizinha diocese de Braga, Portugal, foi atendido. Ele serviu lá como pároco de 1905 a 1913. Quando a perseguição política e religiosa começou, em 1913, Padre Gonzales foi autorizado a navegar para o Brasil. Após breve passagem pelo Rio de Janeiro, Dom Miguel de Lima Valverde o acolheu na diocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E em 23 de janeiro de 1914, confiou-lhe o cargo de pároco da Saudade. Em dezembro de 1915, o padre Gonzales foi transferido para a parte norte da diocese, para uma grande paróquia, na cidade de Nonoai, no Rio Grande do Sul, que poderia ser considerada uma pequena diocese na época. Ele dedicou-se à evangelização com tanto entusiasmo que, nos 8 anos de seu ministério, ele melhorou significativamente o nível de fé nesta área. Seu ministério também incluiu o cuidado pastoral dos índios nativos e o cargo de administrador paroquial na paróquia vaga de Palmeiras das Missões. Ele foi de fato martirizado naquela região remota. Sobre Adílio Daronc. O terceiro dos 8 filhos de Pedro Daronc e Judite Segabinazzi nasceu em 25 de outubro de 1908, em Dona Francisca, no município de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Em 1911, a família mudou-se para Passo Fundo e em 1913 para Nonoai. Adílio foi um dos adolescentes que acompanhou o padre Gonzales em suas longas e cansativas visitas pastorais, que incluíam também os índios Kaiknang. Foi também fiel coroinha e aluno da escola fundada pelo padre Manuel. Em 21 de maio de 1924, com quase 16 anos de idade, este jovem corajosamente deu seu testemunho de Cristo ao lado de seu mentor. O bispo de Santa Maria pediu ao padre espanhol que visitasse as colônias teutônicas na floresta de Três Passos, perto da fronteira com o Uruguai. Depois de celebrar a Semana Santa na paróquia de Nonoai, no Rio Grande do Sul, e apesar de a região estar repleta de movimentos revolucionários, o padre embarcou nesta perigosa viagem missionária, acompanhado pelo seu bravo coroinha e protegido Adílio. Ao longo do caminho, o padre parou em Palmeria, onde administrou os sacramentos e exortou os revolucionários locais ao respeito mútuo, pelo menos por causa da fé cristã comum que compartilhava. Os piores extremistas não apreciaram sua mensagem
nem o fato de ele ter dado sepultura cristã às vítimas das bandas locais. Assim, o padre Manuel passou a ser visto com desconfiança. Continuando o caminho missionário, pararam novamente para pedir indicações e celebrar a Santa Missa. O dia era 20 de maio de 1924. Desejando trazer a graça de Deus e proclamar a Boa Nova, os missionários ardentes não atenderam ao aviso dos moradores, que tentaram impedi-los de seguir a missão na floresta. Assim, aceitaram a assistência dos militares, que se ofereceram para acompanhá-los até 3 Passos. Então, caíram na armadilha preparada para eles e foram levados para uma área remota da floresta, onde foram amarrados às árvores e depois foram fuzilados em 21 de maio de 1924, mártires da fé. A história se repete. Embora os seres humanos se recusassem a aceitar a mensagem de respeito mútuo dos santos mártires, parece que a natureza o fez, pois nenhuma fera ou animal os tocou. Os habitantes de 3 Passos encontraram seus corpos ainda intactos 4 dias depois. Seus restos mortais foram enterrados nas proximidades por 40 anos. Em 1964, seus corpos foram exumados e trasladados para a igreja paroquial de Nonoai, no Rio Grande do Sul, e um monumento foi erguido no local de seu martírio. Em 16 de dezembro de 2006, o Papa Bento XVI proclamou o decreto de martírio desses 2 fiéis, servos de Cristo, assassinados por causa de sua fé. Uma oração. Segundo a amizade dos mártires, que foram fiéis a Cristo e companheiros um do outro na hora da morte, pedimos o dom da amizade, que nos leva a evangelizar doando a nossa vida. Fazei-nos anunciadores da palavra, a todo custo, e evangelizadores dos lugares mais remotos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Beatos Padre Manuel e Adílio, mártires, rogai por nós. Outros santos e beatos que a Igreja celebra neste dia 21 de maio. Os santos Cristóvão de Magalhães, presbítero e companheiros, mártires ano 1927. Na Mauritânia, no território da atual Argélia, São Timóteo, diácono e mártir, data incerta no início do cristianismo. Em Cesareia, Capadócia, hoje Turquia, São Polieuto, mártir, data incerta no início do cristianismo. Santos mártires, homens e mulheres, que em Alexandria do Egito, o bispo ariano Jorge, sob o governo do imperador Constâncio, mandou matar, crudelis imanente, ou enviar para o exílio, ano 357. Em Vannes, na Bretanha Menor, França, a comemoração de São Paterno, bispo, ano 460. Em Nice, na Provença, atual França, Santo Hospício, ano 581. Em Évora, cidade da Lusitânia, hoje Portugal, São Mansus, mártir, século VI. Em Vienne, na Borgonha, França, São Teobaldo, bispo, ano 1001. Em Turco, na Finlândia, Santo Hemming, bispo, ano 1366. Ao largo de Rochefort, na França, o beato João Mopinot, da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, ano 1794. Em Marsella, na Provença, França, São Carlos Eugênio de Mazenod, bispo, ano 1861. Beatos Padre Manuel Gonzales e Adílio Daron, seu coroinha, e demais santos e beatos do dia 21 de maio, rogai por nós.